As empresas portuguesas vivem momentos decisivos. A Conferência Portugal nos próximos 3 anos, organizada pelo Expresso e pelo Banco Santander, debateu os desafios e alternativas para sobreviver à crise. O grande problema da economia portuguesa é o que eu chamei a aba esquerda. É o facto de haver uma densidade tão grande de empresas com níveis de produtividade tão baixos. Assim como dizia há pouco, e com razão, que uma grande percentagem das exportações portuguesas são a responsabilidade de um conjunto muito pequeno, ou o reverso dessa medalha é que há um conjunto muito grande de empresas que exportam muito pouco e que, em geral, têm uma produtividade muito baixa e que se mantêm ativas de uma forma muito artificial, porque o processo de concorrência não é um processo de concorrência leal. Sobrevivem à sombra de distorções fiscais, de evasão fiscal, ou de evasão de outras regras laborais, ou de ter um conjunto de conhecimentos que lhes permitem manter artificialmente essa atividade económica quando outras empresas mais produtivas não o conseguem. Portanto, todo este processo de mobilidade económica, creio que é, digamos assim, um ponto bastante importante, talvez até o ponto mais importante, e que vai muito para além simplesmente da questão das leis laborais, que é uma questão importante, mas não é única. Nós temos problemas que tentamos melhorar ou resolver pontualmente. A TSU é uma das soluções pontuais, sobretudo nos setores tradicionais da indústria portuguesa, e nós defendemos que deve haver uma descida violenta da TSU, uma descida. Tem havido uma grande confusão, como sabem, entre 4 pontos da TSU e 4% do PIB. São coisas completamente diferentes, mas isto tem que ser esclarecido porque o público em geral não percebe. E o que nós falamos, quando falamos em 4, é em 4% do PIB, em 4 pontos do PIB, e não em 4% da TSU. Mas quer dizer, é fácil, e nós já fizemos contas, os nossos gabinetes de estudo trabalharam nesse sentido, é fácil provocar uma descida da TSU da ordem dos 12%. Quando eu digo é fácil, significa que o custo fiscal é perfeitamente encaixável. Estamos a falar de um custo fiscal de 1%, 1,2% em termos de IVA. Estamos a comparar 11,75%, que foi o valor que nós determinamos, porque para chegar a um valor simpático, para um valor de marketing fácil, que é 12% de TSU a pagar pelas empresas, contra os atuais 23,75%. Eu, relativamente ao mercado de trabalho, à legislação laboral, parece-me que é um ponto crítico, só num sentido que está a acontecer uma situação em Portugal que as pessoas já não se estão a dar conta, ou estão-se a dar intuitivamente, e é pouco falado, é o seguinte: nós criámos aqui, tal como em muitos países do sul da Europa, particularmente em Itália, assiste-se muito, que é, por exemplo, dá o caso italiano, que até saiu no Economist há 2 semanas, que dizem que tem uma taxa de desemprego só de 8%. No entanto, até aos 25 anos é de 25% a taxa de desemprego. E o que é que se criou aqui com esta legislação laboral que existe? Criámos aqui 2 mercados. Um mercado dos incumbentes, das pessoas que já estão no mercado, e o mercado de trabalho dos que estão a entrar. Ou seja, temos o mercado mais rígido de todos para quem está no mercado de trabalho e o mercado mais liberal de todos para quem está a entrar. E o que isto implica é não só taxas de desemprego muito altas na população jovem, como acima de tudo fuga de talentos. Com a retração do mercado interno, a aposta na exportação é um dos caminhos e nenhum mercado parece ser de desprezar. Ao nível do setor, nós sabemos que a sobrevivência e o desenvolvimento das nossas empresas está situado fora de Portugal, claramente. Está situado fora de Portugal porque é lá que está o mercado, são lá que estão as tendências, é lá que está o desenvolvimento dos produtos, enfim, que nós somos infraestrutura para os fazer aparecer no mercado. Sem moldes não há produto, não há produção. E isto é cada vez mais radical na medida em que todos os produtos são compostos por componentes de plástico, não é? Plástico ou metais, que são injetados. Estamos a viver um momento em que todos os mercados são importantes, não podemos deixar, primeiro que tudo, não podemos deixar ficar nada de fora, por isso, se pudermos, de facto, exportar para mercados menos competitivos, como são os mercados, na minha opinião, os mercados africanos, é óbvio que exportar para o hemisfério sul é muito mais fácil do que exportar para o hemisfério norte, é preciso ter esta noção. E é óbvio que, de um ponto de vista, enfim, estruturante, exportar para o hemisfério sul significa menos no que ao desenvolvimento das empresas e da competitividade das empresas portuguesas diz respeito, porque é muito mais difícil, é muito mais desafiante nós conseguirmos vender os nossos produtos em mercados altamente competitivos. E por isso, também aí,
Eu acho que é preciso que haja políticas que incentivem de maneira diferente o que é estar em mercados fáceis daquilo que é estar em mercados mais difíceis. O Sr. Engenheiro acha que ainda estamos naquela fase, recordando os tempos do governo de Durão Barroso, em que ele criticava a questão da diplomacia do croquete e apelava precisamente a que os embaixadores, enfim, comecem menos croquetes, Neste momento, só os novos embaixadores, só os que estão a ser recém-nomeados e que são gente mais nova e que já teve outra formação, é que estão a fazer algum papel de diplomacia económica. Os outros não. Os de quadro, digamos assim, os tradicionais, não mexem. Eu peço desculpa da expressão que não é bonita, não sujam as mãos com essas coisas. Não se metem nisso. Depois vão ligar depois de ver aqui no Expresso. Mas, ouça, Pode ser que seja um catalisador. neste momento, o que eu vejo e respondi há bocado ao Dr. Nicolau Santos, é que esta ideia de levar a ECE para o Ministério dos Estrangeiros, para mim, é virtuosa na medida em que vai permitir que uma mesma tutela articule exatamente esse esforço. As mudanças que o país necessita têm de ser feitas não só pelo Estado, mas também pelos empresários. E vi várias experiências, por exemplo, na agricultura, em trabalhar com empresas portuguesas e empresas espanholas, aqui ao lado, um exemplo concreto, no caso do tomate, em que a capacidade de se associar em conjunto para repartir um trator, estou a dizer coisas básicas, em Portugal e em Espanha, uma diferença brutal de trabalhar em conjunto. E podem ser várias empresas de 6 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, o que existe é uma incapacidade de partilhar, neste caso a formação que estava a dizer aqui das empresas alemãs, e existe essa incapacidade, nós vamos lá fora, não percebemos porque é que vemos um vinho chileno ou um vinho argentino, não vemos um vinho português. Lembro-me dos meus velhos tempos em que nós, quando íamos aos Estados Unidos numa missão de vendas, nós íamos 3 semanas, porque era um investimento de tempo e de dinheiro ir para os Estados Unidos, em que nós pudéssemos ter a probabilidade de ir para os Estados Unidos menos de 3 semanas. Não havia fax sequer, não havia então mail, com certeza. Eu tenho mail desde 1991, devo ser o português, talvez, que tem mail há mais anos em Portugal. E porquê? Porque tinha a conta nos Estados Unidos e eu sabia que os americanos começavam a usar o mail e eu ligava-me aos Estados Unidos para receber os meus mails todos os dias de manhã às 8 da manhã. E portanto, este sentido das oportunidades e da necessidade de estar perto de quem decide, com quem nós temos de tratar é fundamental. E não podemos ter esse obstáculo. E portanto, o caso da McLaren, como só há outros casos que eu poderia contar, nomeadamente uns que me lembrei agora de repente, em Denver, quer dizer, nós no outro dia estávamos lá. E porquê? Olha, pode não dar nada, mas nós temos que aproveitar a oportunidade. Acho que há aqui ideias muito fortes, o tema do associativismo e aproveitar eu acho que esta questão da fusão do ICEP para dentro dos negócios estrangeiros, eu penso que o Ministro dos Negócios Estrangeiros está bastante focado aí, e eu penso que pode correr bem, e eu penso que é uma pessoa que vai vender e vai estar bastante virado para fora e vender Portugal. A questão da legislação laboral é importante para a juventude e retenção de talentos, como também para os mais velhos, é um tema que não foi referido aqui, mas nós estamos a mandar embora de força de trabalho das empresas pessoas com mais de 55 anos. Pelo simples facto, contrariamente ao que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que nós olhamos para o vencimento ou a ordenado de uma pessoa ao longo da vida tem que ser sempre crescente, ou pelo menos nunca diminui, o que quer dizer que se estamos a ficar com uma população mais velha, temos que liberalizar para que uma pessoa pode receber o seu ordenado máximo aos 35, 40 anos, mas que tem uma grande utilidade, pode não receber o mesmo, pode receber 80% ou 70% do ordenado, mas tem uma grande utilidade aos 75 e quem sabe aos 70.